Oi, eu sou a Sabre. Recentemente eu fiz um experimento de ficar uma semana sem entrar nas redes sociais. E esse vídeo eu vou te contar como foi esse experimento e o que eu aprendi com tudo isso. Pra começar, por que eu fiz isso, né? Porque eu percebi que mesmo que eu não estivesse fazendo alguma coisa de trabalho ou de estudos, eu não conseguia descansar de verdade quando eu entrava nas redes sociais. Mesmo que fosse um final de semana, um sábado ou um domingo, a minha mente não descansava de verdade porque eu ficava sempre rolando o feed, assistindo o videozinho, vendo stories das pessoas. E não era nem tipo coisas energéticas assim, sabe? Eram vídeos de animaizinhos, vídeos de gato. E eu percebi que mesmo assim eu não tava conseguindo descansar de verdade. E frequentemente eu comecei a estudar mais sobre descanso, até isso foi um assunto numa aula de teologia que eu tive. E aí eu resolvi testar para ver se as redes sociais tinham alguma coisa a ver com a minha falta de descanso mental. E aí, como foi esse experimento? Eu fiquei uma semana sem entrar em redes sociais como Instagram e Facebook. E eu desativei todas as notificações, não entrei pra olhar story, nem pra repostar coisa que me marcaram, não entrei pra absolutamente nada. Foi uma semana que, tipo, eu só conversava com as pessoas no WhatsApp, se alguém me chamava eu respondia e tal. E o WhatsApp ainda é uma coisa mais tranquila, né? A gente conversa direto com as pessoas, tem lá o contato delas, aí tu quer chamar a pessoa, vai lá, fulano precisa de tal coisa, fulaninho, você vai no grupo de jovens sexta-feira. É uma coisa mais direta, mas redes sociais, principalmente as que tem vídeo, tem feed infinito, eu não entrei em nenhuma delas. Vamos falar sobre as coisas que eu aprendi. A primeira coisa que eu percebi é como as notificações nos atrapalham no nosso dia a dia. Porque eu percebi, comparando uma semana com a outra, que quando eu usava muito as redes sociais, ou mesmo quando eu não estava usando diretamente, mas as notificações estavam ativadas, eu tinha essa coisa de, se desse uma notificação, eu parava o que eu tava fazendo para olhar a notificação. Mas desativando as notificações, eu não tinha aquele senso de urgência de notificou alguma coisa, eu tenho que abrir. Eu não tinha mais aquilo. E aí eu conseguia me concentrar 100% no que eu tava fazendo. Eu percebi que as notificações atrapalham a gente demais, principalmente quando elas são notificações inúteis. Eu tava assistindo um vídeo ontem e eu vi um cara explicando, né, como as notificações são feitas propositalmente para mexer com as nossas emoções. Como assim? Nós somos seres humanos e a gente quer uma comunidade, a gente quer socializar, a gente quer pertencer a um grupo, a gente quer ter contato com as pessoas. E quando tem as redes sociais, a notificação das redes sociais é geralmente fulano curtiu seu story, ciclano comentou na sua publicação, Beltrano te marcou e não sei o que. E tudo tem a ver com essa questão da socialização de uns com os outros. E a gente quer essa socialização, esse contato como seres humanos. Mas aí as empresas de tecnologia, percebendo que a gente necessita desse contato, que a gente quer a validação desse contato, elas se aproveitam da urgência da notificação para mexer com as nossas emoções e fazer com que a gente entre nos aplicativos, mesmo que não exista aquele contato direto. Por exemplo, quantas vezes eu recebi uma notificação assim de fulano comentou na publicação da página tal. E eu não converso com essa pessoa e eu nem curto a página. Tipo assim, me notificaram de algo que não tem nada a ver comigo. Fizeram isso para que eu abrisse o aplicativo e passasse mais tempo lá. A gente recebe a notificação e a gente não quer abrir ela. Mas a gente abre sem querer, aí a gente entra no aplicativo, daí aparece um vídeo que a gente gosta e a gente fica rolando e perde 2 horas ali. Coisas que a gente faz sem querer. Mas as pessoas que fazem os aplicativos, elas fazem isso de propósito, porque o que elas querem é que a gente entre no aplicativo delas. Quanto mais tempo a gente passa rolando o feed nas redes sociais, mais as redes nos mostram conteúdo que foi patrocinado, mais eles mostram conteúdo sugerido por eles, e aí mais anúncio a gente vê. E quanto mais tempo a gente passa e mais anúncio a gente assiste, mais dinheiro eles ganham. Ou seja, uma das coisas que eles mais fazem é ganhar dinheiro em cima da gente. Tu tá passando muito tempo nas redes sociais e não é
uma coincidência, é uma coisa proposital que as próprias empresas fazem para ganhar dinheiro em cima da gente, para vocês verem o nível da ganância. A ganância do pessoal chegou num nível que eles criam um vício nas pessoas. Inclusive, sabe o negócio de puxar para baixo para atualizar a página? Foi feito propositalmente, inspirado naquelas máquinas de cassino que tu puxa para baixo e gira os numerozinhos para tentar acertar e ganhar algum dinheiro. Essas coisas já são feitas propositalmente para desencadear um vício na gente, porque quanto mais tempo a gente passa ali, mais eles ganham dinheiro em cima de nós. As notificações têm tudo a ver com isso, porque as notificações geram na gente uma sensação de urgência, além do fato da bolinha que mostra o númerozinho no ícone do aplicativo, sabe? Vocês já repararam que a cor dela é vermelha? É porque, gente, eu vou deixar esse vídeo na descrição, tá? E o cara do vídeo, ele explicando que a corzinha da notificação é vermelho pra dar aquele sinal de alerta pra gente querer abrir o aplicativo. Porque se fosse uma cor mais neutra, tipo um azul, não ia ser tão chamativo. Mas porque nós, seres humanos, a gente tá acostumado a associar vermelho com fogo, com alerta, com urgência, a notificação, a cor da bolinha que aparece no ícone do aplicativo é vermelho, porque a gente olha aquela cor, já dá um alerta de tem coisa pra eu ver. E isso faz a gente querer entrar no aplicativo. Tudo é proposital para que a gente entre no aplicativo, gaste nosso tempo ali e alguém lá no topo da pirâmide ganhe dinheiro em cima de nós. A notificação cria na gente um estado de urgência. A gente quer entrar agora. Eu preciso ver agora, porque vai que fizeram alguma coisa e eu não tô sabendo. E eu vou ficar de fora, vão me deixar de fora. Eu vou falar sobre isso de ficar de fora no final, porque tem todo um negocinho ali que eu preparei, que eu percebi sobre isso também. Em suma, as notificações são algo que atrapalha o nosso descanso às vezes. Porque na maioria das vezes, a notificação é de algo que não tem nada de importante, sabe? Às vezes é uma propaganda de um aplicativo. Ah, você recebeu cupons pra comprar não sei o que. Aí tu tá lá, tu para tudo que tu tá fazendo por causa do barulhinho que deu e era um negócio avisando que tu tem cupom na loja. E aí, quando eu desativei as notificações, eu percebi que a gente consegue passar pelo nosso dia a dia de forma mais pacífica, de forma mais tranquila, porque não tem aquele alerta tirando a gente da nossa concentração, fazendo a gente pensar que tá perdendo alguma coisa. E a próxima coisa que eu aprendi é como o tempo passa de forma diferente. Uma coisa que eu sempre falei pras pessoas é que na minha cabeça parece que o tempo tá passando muito rápido. E é claro que, em partes, ele tá sim passando muito rápido. Por exemplo, a gente já tá no final do mês de agosto e parece que janeiro foi ontem. Então sim, o tempo tá passando demasiadamente rápido, mas não é tão rápido quanto parece. Porque eu percebi que quando a gente usa muito as redes sociais e a gente fica muito feed, stories, publicação e videozinho e notificação, parece que o tempo passa muito mais rápido, porque a gente passa muito tempo nas redes sociais, a gente fica muito preso ali e, consequentemente, a gente tem menos horas do nosso dia para fazer coisas que são importantes para nós, para fazer as nossas tarefas, para limpar nossa casa, para estudar, para trabalhar. A gente tem menos tempo para isso porque a gente fica muito preso dentro do nosso mundinho virtual. E é muito interessante usar esse termo mundinho, porque eu me lembro de um documentário, acho que foi um documentário que eu assisti uma vez, que alguém dizia que antigamente, lá quando a internet tinha a recém começado, era como se o mundo físico e o mundo virtual fossem dois mundos separados. Tu se separava de tudo, tu ligava o computador e tu entrava em outro mundo, que era o mundo da internet. Mas no momento em que tu desligava o computador, tu não tava mais no mundo virtual. Tu tava no mundo real, tu tinha livros, tu tinha pessoas pra conversar. Se tu quisesse se comunicar com uma pessoa, tu ligava pra ela pelo telefone e era isso. Só que com a invenção do smartphone e com o Wi-Fi, dados móveis e todas essas outras coisas, agora a gente tá conectado o tempo todo. E o mundo real e o mundo virtual estão se fundindo. Eles estão se tornando uma coisa só. E isso pra nossa cabeça é muita coisa, porque por a gente deixar o nosso Wi-Fi no celular ativado, a gente tá conectado o tempo todo, mesmo que inconscientemente. O teu celular pode estar com a tela desativada, vai dar uma notificação, tu já vai ficar alerta porque tu tá online o tempo todo.
A gente tá fundindo os dois mundos e por causa disso, a gente tá tentando estar em dois lugares ao mesmo tempo. E eu acredito que isso também acaba gerando muita separação entre a gente e as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes a gente vai num restaurante e vê famílias em que ninguém tá conversando com ninguém, cada um tá num dispositivo diferente. Os pais estão no celular, a criança tá usando um tablet e assistindo vídeo, jogando joguinho. As pessoas estão ali fisicamente, mas a cabeça delas tá em outro mundo. E não tem como a gente estar nos dois mundos ao mesmo tempo. Ou a gente desliga aqueles aparelhos por aquele momento, se desconecta do mundo virtual e se conecta com a realidade, com o nosso espaço físico, com o nosso ambiente, com as nossas pessoas. Ou a gente está conectado com o mundo virtual. Não tem como a gente estar em dois lugares ao mesmo tempo. E muitas vezes a nossa cabeça tá desgastada porque a gente tá fazendo o dobro do esforço tentando estar em dois lugares ao mesmo tempo. A gente tá tentando ser presente, no hoje, tentando se exercitar, ler livros, estudar. Mas ao mesmo tempo a gente também quer ser presente no mundo virtual, quer estar online o tempo todo, quer postar todos os vídeos, quer postar todos os stories. Porque se eu não postar nos meus stories, as pessoas não souberem o que está acontecendo, eu não tô vivendo. A minha vida não acontece se as pessoas não souberem o que eu tô fazendo. Irmão, isso é uma mentira, tá? A tua vida vai continuar acontecendo, quer as pessoas saibam ou não. Tu não precisa postar tudo o que acontece na tua vida. E não é porque a gente não tá postando que a nossa vida não tá acontecendo. A gente criou na nossa cabeça a ilusão de que as coisas só acontecem se a gente gravar, se a gente postar nos stories, se a gente não puder comprovar, então não aconteceu. E com essa mentalidade de que tem que filmar tudo, que tem que postar tudo, a gente não tá mais aproveitando o tempo que a gente tem. A gente não para pra respirar, a gente não para pra assistir um filme porque tem que postar a story do filme que a gente tá assistindo. A gente não para pra assistir um filme porque a gente não tem concentração suficiente, a nossa atenção não dura mais que 10 minutos, a gente olha por 10 minutos, tá chato, e pega o celular. Ou a gente tá assistindo o filme, mas dá a notificação e para o filme no meio e fica conversando com o fulaninho em vez de estar aproveitando o tempo que a gente tem com a nossa família. Quantas vezes a gente deixa de passar tempo com os nossos amigos, com as nossas famílias, com as nossas pessoas queridas, porque a gente tá com a cara enfiada no celular, tentando estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. Então que a gente possa aprender que o mundo físico e o mundo virtual são mundos separados. Pra gente ter um equilíbrio, não adianta ficar tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pra gente descansar de verdade, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Algumas vezes a gente vai estar offline, a gente vai estar assistindo um filminho com a nossa família, a gente vai estar jantando, conversando, olhando um no olho do outro. Quantas vezes a gente não tá descansando de verdade porque a gente não tá conversando olho no olho com as pessoas, a gente não tá tendo esse contato próximo, porque a rede social cria essa ilusão de, por estar conversando com mensagem, eu tenho contato com a pessoa. E é claro que quando a pessoa mora longe, eu não consigo falar com ela, é importante ter a rede social pra gente poder conversar com ela. Mas também é importante que a gente tenha contato pessoal com as pessoas que nos são próximas, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas da nossa igreja, até, quem sabe, o nosso pastor. Às vezes, o que falta é a gente ir lá conversar com o nosso pastor e pedir ajuda pra ele, pedir que ele ore por nós. Às vezes é isso que a gente falta, a gente conversar com alguém, a gente não só pedir conselho, mas às vezes o que falta é a gente aconselhar alguém, e aconselhando aquela pessoa, a gente acaba ensinando a si mesmo. O que falta é esse contato pessoal. E às vezes é o nosso celular que está separando a gente disso. Voltando pro início desse tópico, o tempo. O tempo passa mais devagar quando a gente não tá com a cara enfiada no celular. Quando a gente não tá rolando o feed o tempo todo, a gente consegue fazer mais coisas durante o dia. A gente não passa 2 horas vendo videozinho e, consequentemente, a gente consegue se exercitar mais, a gente consegue ler mais livros. Galera, vocês não sabem o que eu consegui fazer de coisa nesse tempo que eu fiquei usando menos a rede celular. Esse livro aqui. Eu estou enrolando há 2 meses pra ler esse livro. Só que nessa semana eu já li vários capítulos desse livro aqui. Falta só isso daqui, esse pedacinho ali, ó, que tá marcado. Porque eu usei menos rede social. E aí, quando tu tá se forçando a não usar a rede social e tu desativa as notificações pra coisas que não são importantes, tu vai e tu pensa, tá, terminei as minhas atividades,
terminei trabalho, terminei meus estudos, faculdade, escola. O que eu faço agora? O livro vai estar lá, esperando pra ser lido. E quando tu lembra de... Não, tô me controlando pra não usar. Quer saber? Tenho tempo livre, vou pegar um livro pra ler. E tu lê o livro. Gente, eu comecei a fazer mais coisa. Eu voltei a ler livros. Quando a gente usa menos as redes sociais, a gente consegue fazer mais coisa. Eu não sei se você passa por isso, mas eu já passei por essa coisa de, meu Deus, por que o dia parece que não rende? Por que parece que o dia tem tão pouco tempo? Às vezes não é que o dia tem pouco tempo, é que a gente não tá aproveitando bem o nosso tempo. A gente vai dormir tarde e acorda tarde, ou vai dormir tarde, acorda cedo, aí tem exercício pra fazer, tem trabalho, tem estudo, tem que ajudar a nossa mãe na faxina. E aí, quando a gente pensa, agora eu vou ler o livro, aí tu vai lá e a bendita da rede social te manda uma notificação, fulano fez não sei o que, aí tu abre. Gente, esse negócio é muito pesado, tá? Isso que eles fazem com a gente. Tu abre pra ver a notificação do fulaninho, e aí às vezes tu abre direto nos Reels, tu abre direto no videozinho curto. Eles fazem isso de propósito. Aí, vocês notaram que no Instagram eles fazem de tudo pra gente rolar o feed. Onde tem, tu vai abrir um Reels. Tu abre, tu tá lá no feed normal, né? Que tem as fotos, tem os Reels, tudo. Aí tu abre o Reels pra tu conseguir enxergar melhor, encaixar na tela certinho. Ou pra tu conseguir pausar o vídeo. Tu abre e ali onde tu abre, tu consegue rolar. Aí tem uma aba separada só pra Reels que tu consegue rolar infinitamente. Aí se o fulaninho te manda no teu direct Reels, tu vai lá, tu abre Reels, e lá do Reels que o fulaninho te mandou, tu consegue rolar e assistir mais vídeo também. Onde tem lugar pra rolar, pra tu continuar assistindo coisa, eles colocam. E às vezes tu pensa que não tem tempo pra fazer as coisas, mas não é que tu não tem tempo, é que eles te deixaram preso ali. Inclusive, olha que louco, né? O nome do negócio já é rede social. O que é rede? Rede é um negócio que eles usam pra prender peixe. Meu Deus. Era pra gente estar sendo pescador, pra gente estar pescando alma, a gente tá sendo peixe que tá preso numa rede que nem é nossa. Quando a gente controla o nosso uso de redes sociais, o tempo passa mais devagar. Não é que o tempo, a forma que o tempo passa muda, mas a nossa percepção de tempo muda. E a gente consegue administrar melhor o nosso tempo. Então, se você tá com dificuldade de administrar melhor o teu tempo, dá uma olhada no tempo de tela. Te desafio, pega lá e abre o teu tempo de tela no teu celular pra ver quanto tempo. Isso foi um tapa na cara que eu precisei levar. Eu vou ser honesta com vocês. Olha como eu sou legal. Eu vou me expor aqui pra todo mundo. Eu fui olhar umas semanas atrás, teve um dia específico que eu fiquei 5 horas no celular. Quanta coisa eu poderia ter feito naquelas 5 horas? Quantos capítulos da Bíblia eu poderia ter lido? Quantos capítulos de um livro eu poderia ter lido? Quanta faxina eu podia ter feito na minha casa? Quantos pratos diferentes eu podia ter cozinhado? Em vez de ficar pedindo iFood, não vou pedir iFood, não vou cozinhar porque não tenho tempo. Às vezes o problema é que tu tá muito no celular. A gente tem que estar consciente das coisas. O problema é que eles não querem que a gente seja consciente. Porque se a gente se conscientizar das coisas que estão acontecendo, eles não podem nos mostrar anúncio e ganhar dinheiro em cima de nós. Então, eu vim aqui pra ser a voz da sua consciência e te ajudar, meu caro amigo, minha cara amiga. Olha seu tempo de tela. Se precisar, bota um widget, sabe aqueles negocinho que tu bota na tua área de trabalho do celular? Área de trabalho é coisa de velho, lá da época do computador, gente. Na tua tela inicial, que eles chamam de tela inicial agora, vou deixar o print aqui em algum lugar. Bota ali e daí vai estar na tua cara o tempo todo, o tempo de tela que tu tem usado. E ele mostra certinho os aplicativos que tu tá usando por muito tempo. Isso te ajuda a se conscientizar pra tu ver, nossa, eu podia ter feito muitas coisas. Não é que eu não tenho tempo, é que eu preciso administrar melhor o meu tempo. Nessa mesma linha de administração de tempo e coisas que a gente faz, um dos meus maiores problemas era a procrastinação. Eu ficava enrolando e não fazia muita coisa. Gente, autossabotagem é uma coisa muito doida, tá? Porque a gente faz isso sem saber que a gente tá fazendo isso. A gente fica enrolando pra fazer um negócio, a gente não sabe porque a gente tá enrolando. Mas inconscientemente, às vezes é porque a gente tá com medo da tarefa ser muito difícil. Não, eu não vou fazer isso hoje, que é muito difícil, muito desgastante. Aí tu vai lá e faz... Tu vai lá e faz, e tu descobre que não era desgastante como parecia. A gente tava enrolando mesmo. A gente tem medo de fazer as coisas, daí tu vai lá e faz, tu fica, nossa, por que eu tava com medo disso? E aí a gente se para por medo. E um dos meus maiores problemas era a procrastinação. E aí
eu tinha alguma coisa pra fazer, eu tinha um vídeo pra gravar, tipo esse que eu tô gravando agora. Antes, eu não gravava. Eu ficava, tem roteiro de vídeo, tem ideia pra fazer, tem vídeo pra gravar, só que é difícil. Daqui a 10 minutos eu gravo. Deixa eu usar o celular um pouquinho, daqui a 10 minutos eu gravo. É aí que tá o problema, meu amigo. Eu pegava o celular, daqui a 10 minutos eu gravo. E ficava lá rolando. E vídeo de... Gente, não é nem vídeo que não pode, sabe? Era videozinho legal. Às vezes a gente tá assistindo vídeo de gatinho, de bichinho, vídeo de receita. E mesmo assim, isso se torna um problema. Não é só o tipo de conteúdo que a gente consome que é o problema. Porque é claro que a gente tem que evitar conteúdo que gera tentação, conteúdo que nos faz tropeçar, conteúdos que são impróprios, que não agradam a Deus, músicas com letras que não agradam a Deus. A gente deve evitar, a gente deve cortar essas coisas, mas não é só essas coisas que a gente tem que cortar. Às vezes a gente tem que cortar o tempo que a gente passa fazendo alguma coisa, porque eu pegava pra ver vídeo de bichinho, de receita, essas coisas por 10 minutos, eu ficava 1h30 com o celular na mão. Tu vai rolando o feed infinito. Gente, isso é um problema, que eu não sei se vocês já perceberam, mas o feed, ele é infinito. Ele não acaba, entendeu? Tu pode ficar uma semana seguida rolando, vídeo, e vai aparecendo vídeo, e fica aparecendo vídeo pra sempre. E milhares de vídeos são postados todos os dias. Não vai acabar os vídeos ali. Tu pode ficar ali pra sempre, e tu fica ali preso, e tu perde a noção de tempo. E aí as coisas que tu deveria tá fazendo, tu não está fazendo, tu está procrastinando, porque tu está preso ali. E tu fica, só mais um videozinho. Não, só mais um. Depois desse vídeo, eu faço o que eu tenho pra fazer. Aí tu passa, não, esse vídeo é ruim, depois do próximo eu vou. Não, esse vídeo também é ruim, depois... esse vídeo aqui é bom. Deixa eu ver se tem outro vídeo que nem esse. E tu fica assim, e tu fica depois 1h30 no celular, fica 5 horas no celular, e depois, meu Deus... Não fiz porque não tive tempo. Não é porque a gente não teve tempo, é porque a gente não soube administrar o nosso tempo. E isso é um negócio duro, gente. Eu comecei esse vídeo pensando, não, eu vou falar umas coisas legais, eu vou ajudar as pessoas, eu vou auxiliar as pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu passei. Tá sendo duro, gente. Às vezes a gente tá dormindo e precisa de alguém dar um tapão, acorda. Então que esse vídeo seja um tapão, acorda na sua vida, pra tu entender que às vezes não é que a gente não tem tempo. É que a gente não cuida do nosso tempo. Então vamos ser conscientes, vamos analisar o nosso tempo de tela, vamos controlar as nossas notificações pra gente conseguir fazer o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente tá enrolando as coisas por autossabotagem. Lembra da autossabotagem que eu falei? A gente se prende porque a gente quer fugir da tarefa que a gente tem pra fazer. Às vezes não é que não fiz porque a rede social me prendeu. A gente vai lá e se prende de propósito. Tu pega o celular, vou aqui pegar o meu celular, daqui a 10 minutos eu faço a minha tarefa. E fica lá rolando, passa 5 horas, chega no final do dia, que pena, não fiz porque não tive tempo, deixarei eu para o próximo dia. Aí no próximo dia faz a mesma coisa. E na verdade a gente tá fazendo isso porque a gente tem medo do que a gente tem que fazer. Por que a gente tem tanto medo? Não, eu tenho que mandar o e-mail pro professor. Por que eu tenho tanto medo de mandar o e-mail pro professor? Tenho que limpar o espelho do meu quarto. Tenho que fazer faxina no banheiro. Por que eu tenho medo de fazer faxina no banheiro? Por que eu tenho medo de mandar um e-mail pro professor? Por que eu tenho medo dessa tarefa? Isso é uma coisa que a gente tem que abrir e aí explorar na raiz do problema. Em vez de ficar fugindo da nossa tarefa, vamos tentar descobrir por que a gente tem medo dessa tarefa. Por que eu acho isso tão difícil? O que tá me impedindo de fazer isso? Por que eu fico fugindo de propósito? E muitas vezes a gente tá fugindo por insegurança na gente mesmo, sabe? E a forma de resolver isso não é ficar pegando o celular e evitando a tarefa pra sempre, mas é tomando vergonha na cara. Às vezes sentando, tomando vergonha na cara e falando, não, eu vou fazer. Às vezes a gente se auto-sabota porque nós somos perfeccionistas. Eu sou assim, tá? Eu vim aqui diante de vós admitir que eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Esse vídeo que eu tô gravando agora, vídeos tipo esse, que às vezes eu tinha roteiro. Gente, eu tenho tanto roteiro de vídeo escrito, vocês não têm ideia.
E muitas vezes eu me impedia de gravar vídeo por causa do perfeccionismo, porque eu começava a gravar, falava alguma coisa errada, não sou boa nisso, vou parar. Às vezes o que nos para é o nosso perfeccionismo. A gente é tão exigente consigo mesmo que a gente para e não faz as coisas que a gente deveria fazer porque não tá perfeito. Irmão, ninguém é perfeito. Você não precisa ficar se auto-sabotando, não. Eu não consigo fazer isso porque eu não sou que nem o fulano. Você não nasceu pra ser que nem o fulano. Você nasceu pra ser a pessoa que Deus te fez pra ser. Você nasceu pra ser um canal que transmite a glória do Senhor. Você nasceu como criação do Senhor pra ser um filho de Deus, pra transmitir a glória do Senhor nesse mundo do jeito que o Senhor te fez. Às vezes, Deus te fez pra fazer algo que o fulano não faz. Às vezes, o fulaninho é pra cantar suave, pra cantar Laura Solgueles, Alessandro Vilas Boas, e daí Deus já te fez pra cantar canção louvor. Tem pessoas que falam de um jeito, tem pessoas que falam de outro, tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais introvertidas, tem pessoas que compõem e escrevem de um jeito, tem pessoas que cantam, pregam de um jeito, cantam, pregam de outro. Tem pessoas que são muito usadas na sua oração. Tem pessoas que elas vão orar e parece que a pessoa leu a Almeida Revista Corrigida, que sai o negócio todo grandioso. Deus e Pai, viemos aqui perante a tua grandíssima presença para exaltar-te, louvar-te, adorar-te. A pessoa vai lá e fala o dicionário de português inteiro. E às vezes a nossa oração é algo mais simples. Cada um tem o seu jeito. Às vezes a gente procrastina a nossa leitura bíblica, a nossa escrita de rascunho bíblico, você que Deus te chamou pra pregar, e às vezes tu tem uma ideia quando tu tá lendo a Bíblia e tu não anota. Vamos parar de procrastinar. Vem uma ideia quando tu tá lendo a Bíblia, pelo amor de Deus, pega um papel e anota esse rascunho que Deus tá te dando, que não é pra só ficar pregando. Vou deixar pro fulano, vou deixar pro ciclano, vou deixar pro líder, vou deixar pro pastor. Irmão, tu vai deixando pros outros e vai passando o tempo. Vamos parar de procrastinar? Se tu tá lendo a Bíblia e Deus te dá um pensamento, uma reflexão, escreve isso, anota. Use esse celular, que às vezes é uma pedra de tropeço na nossa vida, usa ele como uma ferramenta de coisa boa. Pega o seu bloco de notas e escreve o rascunho, ou escreve num papel, escreve no post-it, mas não fica guardando pra si as coisas que Deus te dá. Às vezes a gente procrastina a nossa oração. O fulano, ora melhor do que eu. Então, primeiro eu vou aprender como se fala bonito, pra depois eu orar que nem o fulano. Irmão, você não precisa orar que nem o fulano. Você não precisa orar a Almeida Revista Corrigida. Se você tem um palavreado mais simples, fala com Deus de forma simples. Por acaso Deus não vai entender. Se Deus entende o cara que fala complicado, ele não vai entender a gente que fala simples. Deus vai entender seu palavreado. Para de procrastinar a sua oração. Para de procrastinar a sua leitura bíblica. Vamos parar de procrastinar. Vamos parar de fugir. Por que a gente tem tanto medo de fazer as coisas? O medo está nos paralisando. Gente, o medo é inimigo da fé. A gente, sem fé, é impossível agradar a Deus. O medo é inimigo da fé. A gente tá tendo medo, a gente não tá tendo fé. Precisamos ter fé, precisamos confiar, precisamos ter certeza. Vamos confiar, amém? Vamos confiar, vamos ter certeza das coisas. Ai, tô com medo. Vai com medo mesmo. Porque quando a gente tem o Senhor na nossa vida, não importa o medo. O que importa é o Senhor. Não importa se o caminho tá escuro, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O caminho tá escuro, pega a tua Bíblia e vai, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não consegue enxergar o caminho, tendo a Bíblia, o Senhor vai indicar o caminho. Meu Deus. Não consigo enxergar o caminho. Onde eu tô tá tudo escuro. E você é o quê? Você não era pra ser sal da terra e luz do mundo? Se tá tudo escuro é que Deus te colocou aí pra iluminar o lugar. Então vamos deixar essa velinha acesa? Vamos deixar o lampião aceso? Vamos parar de ficar com o lampião apagado por medo do escuro? Vamos? Acende essa luz que existe em você. Seja esse sal que o Senhor te chamou pra ser. Irmão, sal é pra dar sabor. É pra dar sabor. Às vezes a vida tá sem sabor, as coisas estão sem sabor, porque você não tá sendo sal. Vamos ser sal? Vamos salgar o lugar? Vamos dar sabor? Vamos iluminar? Vamos parar de procrastinar? Vamos? Amém? Vamos! Outra coisa que eu percebi nessa semana que eu fiquei sem redes sociais é como orar ficou mais fácil. Eu não sei você que tá me assistindo, mas quando eu usava muito a rede social, muito celular, muito videozinho, isso me atrapalhava sem eu saber. Porque por eu estar sempre assistindo coisa, a minha cabeça ficava sempre movimentada. E quando eu ia orar,
Eu não conseguia me concentrar, porque tinha muitas coisas na minha cabeça ao mesmo tempo. Era como se nunca tivesse silêncio na minha cabeça. Sempre tinha um barulho, uma música de fundo. Meu Deus, música de fundo. O que é esses áudios que as pessoas colocam nos vídeos que fica na nossa cabeça? Eu vou abrir um adendo aqui. Já reparou que a maioria dos refrões de música que são feitas hoje em dia, eles cabem dentro de um vídeo do TikTok ou de um Reels, que eles cabem dentro do negócio de 60 segundos? Você sabia que isso é proposital? As músicas estão sendo feitas basicamente em laboratório hoje em dia. Elas estão sendo feitas assim mesmo, porque a ideia é colocar elas dentro desse tempo específico, para que elas possam virar áudio nas redes sociais e viralizar. Vocês já notaram que tem muita música hoje em dia que tu não sabe a letra, mas tu conhece porque viralizou em rede social? Elas são feitas de propósito para viralizar em rede social, gente, porque viralização dá dinheiro. E hoje em dia o que as empresas mais querem é dinheiro. Sempre teve gente que amou o dinheiro, mas hoje em dia a ganância tá num nível assim que, inclusive, já escrevi um roteiro sobre isso. Se você quiser que eu fale mais sobre ganância, deixa um comentário aqui que eu falo. Gente, a música, às vezes... Nossa, gente, é um negócio... Fica na nossa cabeça, não fica? Não fica... Tu pode dizer, às vezes tu tá lá trabalhando, tu tá estudando e vem aquelas musiquinhas do TikTok na tua cabeça que viraliza, dos cantores. Gente, não é nem... O pior é que não é gospel. Os gospel também ficam na nossa cabeça. Mas tem umas músicas que as pessoas usam porque tá viralizando. Aí, esse áudio tá viralizando, então eu vou usar esse áudio no meu vídeo, pro meu vídeo viralizar também. Aí todo mundo usa o mesmo áudio, tu vai tentar orar e fica a música lá do Expresso na tua cabeça. Eu sei que você conhece o Expresso, porque o Expresso tá em todo lugar. Quantas vezes eu ia orar e eu não conseguia me concentrar, porque a minha cabeça não ficava em silêncio. Era como se tivesse 1 milhão de pensamentos ao mesmo tempo. Era o que eu tinha pra fazer. Aí ideias aleatórias, misturado com... Tinha uma música de fundo tocando. Era tudo junto dentro da minha cabeça. E eu ia orar. E sabe quando a pessoa vai e ela se atrapalha? Tipo, saúde o Senhor com a paz dos irmãos. Era assim que tava a minha cabeça, entendeu? Eu ia lá e não conseguia... Porque eu não conseguia parar. A minha mente não parava. Mas nessa semana que eu fiquei sem as redes sociais... Orar se tornou mais fácil, porque a minha cabeça estava mais silenciosa. Por eu não estar alimentando ela o tempo todo com estímulos de coisas rápidas, eu acho, ela ficou mais silenciosa e eu consegui me concentrar mais. Eu ia orar, dobrava meu joelho e conseguia falar com o Senhor, conseguia pensar. Às vezes a gente tem dificuldade de orar porque a gente não consegue pensar, não consegue parar para pensar no que vai dizer. Mas com a cabeça em silêncio, eu consegui parar pra pensar no que eu ia dizer e conseguia falar. E parece que começou a fluir mais. Então, quem sabe, às vezes, a nossa vida de oração tá travada porque a gente tá alimentando a nossa cabeça com coisas que deixam ela fazendo barulho o tempo todo. E o que a gente precisa é de silêncio pra conseguir se concentrar e ter uma conversa. Não tem como a gente estar em 2 mundos ao mesmo tempo. Não tem como a gente estar com o Senhor e com a cabeça em outro lugar ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente tem que se desligar do mundo virtual, ter noção de que ele ainda é um mundo separado do mundo físico. A gente tem que se separar um pouco dessas coisas para conseguir se concentrar no hoje, no que a gente tem com Deus hoje. Quantas vezes a nossa oração tá cheia de reclamação? A gente fala do povo de Israel, mas a gente vai lá e reclama que nem eles. Não, porque, Senhor, a minha vida tá assim, tem isso que eu quero, tem aquilo que eu quero. Por que as coisas não estão do jeito que eu quero? Por que tá tudo assim? Por que é tudo desse jeito? A gente tá tão perdido, a gente tá tão concentrado ou desconcentrado, reclamando sobre coisas que não aconteceram ainda, que a gente esquece de agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não apenas o alimento na nossa mesa, mas uma porção da palavra. Todo dia a gente tem palavra. O maná a gente tem todo dia. A gente tem a palavra todo dia. A gente esquece de agradecer pela nossa porção diária. A gente esquece de aproveitar o hoje. A gente esquece de aproveitar o tempo com Deus que a gente tem hoje.
A gente tá tão preocupado pensando nas coisas que não aconteceram ainda, nos nossos sonhos, nas coisas que a gente quer que aconteça, que a gente esquece de agradecer ao Senhor pelo que Ele já nos deu no dia de hoje, que é mais uma oportunidade de refletir a glória dEle. É mais uma oportunidade. O simples fato da gente estar vivo mostra que o Senhor é misericordioso. A misericórdia do Senhor é a razão da gente não ser consumido. O simples fato da gente existir, da gente estar vivo hoje, é um motivo para agradecer ao Senhor, porque quer dizer que Ele teve misericórdia da gente de novo. A gente tá tão preso com tantos estímulos, com tanta coisa, com tanta comparação. Às vezes a nossa oração tá carregada de peso e de problemas porque a gente tá muito ocupado se comparando com os outros. Porque fulaninho é casado, eu sou solteiro, ciclaninho mora nos Estados Unidos e eu moro nesse bairro aqui pequeno que ninguém conhece, Beltraninho tem carro e eu não tenho carro, tenho que pedir carona, eu vou a pé e não sei mais o que, e a gente fica se comparando. A gente tá tão preso nessa rede, tá tão perdido que a gente esquece que a gente tem motivo para agradecer hoje, que existe alegria no dia de hoje. A nossa alegria não deve estar nos bens materiais. Às vezes, a gente não tá feliz, não é porque a gente não tem o que a gente quer, é porque a gente não aprendeu a se contentar com o que a gente tem. A gente não se alegra no dia de hoje porque pensa que a nossa felicidade tá em coisas que a gente ainda não recebeu, que a nossa felicidade tá naquele carro, tá naquela casa, tá naquele casamento. A nossa alegria tá no Senhor. A nossa felicidade é saber que o Espírito Santo habita em nós. É saber que Jesus morreu por nós. Que Jesus morreu naquela cruz e pagou o preço para que hoje a gente pudesse ter uma comunhão com Deus. O sangue de Jesus que restaurou a paz, que restaurou a comunhão. A razão da gente ser feliz é o Senhor. É Jesus. E eu sei que muitas vezes a gente deseja muito com o nosso coração que alguma coisa aconteça. Meu Deus, eu só quero ter aquilo lá. Eu só quero aquele carrinho, aquela casinha, aquele casamentinho. A gente pensa, eu vou ser feliz quando eu tiver isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, você não precisa disso para ser feliz. É claro que a gente tem nossos sonhos e o Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele conhece os desejos do nosso coração. Mas eu vou te dizer, você não precisa disso para ser feliz. Você pode ser feliz do jeito que você está, dobrando seus joelhos e conversando com Deus. Porque essa comunhão com o Senhor coloca na gente uma alegria inexplicável, uma paz que excede todo entendimento, águas vivas que fluem dentro de nós. A gente canta tanto na nossa igreja, né? Tu és por quem a minha alma esperou. Tá na hora da gente deixar isso entrar no nosso coração. Não só cantar, mas viver isso. Que Jesus é a fonte da vida. Jesus é por quem a nossa alma esperou. É claro que a gente quer coisas. A gente quer ter uma boa casa, a gente quer ter um bom carro, a gente quer ter um casamento abençoado. A gente quer poder visitar outros lugares, a gente quer morar em outros países, a gente quer cantar por aí, pregar por aí, fazer missões. Mas a gente não precisa de coisas para ser feliz. Porque quando a gente tem Jesus, Ele é a felicidade na nossa vida. Ele é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é uma vida. Jesus é a vida. Se a gente não tem Jesus, a gente está morto. Mas se a gente tem Jesus, a gente está vivo. Porque Ele é a vida. Ele é a fonte da vida. A gente não precisa ficar perdendo a nossa paz com coisa que a gente não tem. É claro que nós somos seres humanos, a gente se preocupa, a gente pensa, meu Deus, o que será do amanhã? A gente tem que entender que Deus está cuidando de todas as coisas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Às vezes a gente não consegue orar muito bem, a gente não consegue parar, porque a verdade é que a gente não quer enfrentar o hoje. O ontem pode ter sido ruim, ou pode ter sido bom. O amanhã é algo que a gente anseia. Quando a gente é muito ansioso, a gente fica, meu Deus, o que será do amanhã? O que será do amanhã? A gente quer coisas pro amanhã. A gente fica tão perdido pensando nas coisas que a gente deseja, nos nossos sonhos, nas nossas metas, que a gente esquece de parar e aproveitar o hoje. As coisas que o Senhor nos deu hoje.
O hoje é um presente de Deus. Tem até aquela citação, gente, vai ser engraçado, mas é do Kung Fu Panda. O ontem é história, amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Trazendo para o nosso cenário cristão, o hoje é um presente de Deus para nós. É uma oportunidade que o Senhor está nos dando de fazer diferente. Você quer ser uma pessoa diferente? Sabe aquela pessoa que você imagina quando pensa no futuro? No futuro eu quero ser assim, eu quero fazer isso. Você não vai chegar lá se não começar hoje. Pra gente chegar lá, tem que fazer no hoje. Tem que começar hoje. Tem que orar hoje, tem que ler a Bíblia hoje, tem que estudar hoje, tem que enfrentar o medo hoje. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente tá tão... Nossa, eu queria tanto aquilo. E às vezes tem coisas que a gente sonha e tá fora do nosso controle. E tudo que a gente pode fazer é esperar. Mas esperar se torna mais leve quando a gente aproveita o hoje ao lado do Senhor. Quando a gente entrega o nosso hoje nas mãos do Senhor. Ficar se preocupando com o dia de amanhã, ficar perdendo a nossa cabeça pelo amanhã, não vai mudar o amanhã. Porque quem controla o amanhã é o Senhor. O que a gente pode fazer é aproveitar o tempo que a gente tem fazendo a obra do Senhor. E fazer a obra do Senhor não é só pregar, não é só cantar na igreja, mas é falando de Jesus para as pessoas, é orando no seu quarto, lendo a Bíblia no seu quarto, é cuidando do que a gente tem hoje, é cuidando das coisas que Deus nos deu para fazer. Davi, antes de Davi ser rei, ele foi pastor de ovelhas. Antes de Davi derrubar um gigante, ele já tinha lutado contra um urso e um leão cuidando das suas ovelhas. Davi não começou a servir ao Senhor, Davi não começou a fazer tudo certo só quando ele foi ungido rei. Davi já começou no campo, como pastor de ovelhas. Ele cuidava das suas ovelhinhas, ele protegia as suas ovelhinhas, ele lutava com o urso, lutava com o leão, ele fazia o que ele podia no hoje. Davi foi ungido para ser rei, mas ele já estava fazendo o que ele podia, cuidando das suas ovelhinhas, servindo ao Senhor, fazendo o que era correto, mesmo quando ninguém estava vendo ele. A gente não tem que fazer o certo só quando as pessoas estão nos vendo, porque isso é falsidade. A gente tem que fazer o certo com o que a gente tem, cuidar das ovelhinhas que o Senhor nos deu. Deus não dá trono para quem não cuida de ovelha. O amanhã o Senhor está cuidando. Não precisa ficar se preocupando com o amanhã. Antes de tudo, cuida da ovelhinha que o Senhor te deu. Cuida do campo que o Senhor te deu. Cuida do que o Senhor te deu para fazer. Aproveita o hoje, ora hoje, lê a Bíblia hoje. E eu tava falando sobre como orar fica mais fácil. Porque quando eu ficava muito tempo vendo videozinho, rede social e etc., eu não conseguia manter uma linha de pensamento linear. Eu usei linha e linear na mesma frase, né? Eu não conseguia manter um pensamento linear. Eu começava a orar, e daí começava a vir pensamento, musiquinha de fundo, nananana. Aí eu me distraía. Aí eu tava lá em Marte e ficava, calma, o que eu tava fazendo? Ah, eu tava orando, meu Deus, eu tava orando. Quem nunca passou por isso, né? É claro que a oração é uma guerra. Não pensa que toda vez que tu for orar vai ser glória e presença e eita, e batismo e não sei o que, e Espírito Santo e fogo e não. Às vezes a gente vai orar e tu vai sentir um negócio pesado, tu vai ficar, Senhor, o que é isso? Aí Deus repreende que é demônio. Meu Deus, Senhor, é isso mesmo. É, às vezes oração é isso, é. Não podemos, né, esconder a verdade, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o nosso irmão. Às vezes tá faltando paz na nossa vida, porque a contenda tá aí na nossa cabeça que a gente não perdoou o irmão. A nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso vizinho, não é contra o pastor. A nossa luta é contra as trevas, contra as potestades. A gente luta com a palavra, a gente luta na oração, repreendendo todo o mal, recebendo a autoridade do Senhor. A gente aprende a palavra e combate os dardos inflamados do maligno com a palavra. Oração também é guerra, mas ela se torna mais fácil quando a gente aprende a alimentar a nossa mente com coisas que nos fazem bem, com coisas que nos ajudam a manter a linha de pensamento. E eu não tô dizendo não tenha redes sociais.
Eu vou falar sobre como usar as redes sociais de uma forma mais intencional, que não nos prenda no final desse vídeo. Calma, a gente já tá chegando. É que acabou vindo muito assunto no meio. Não é que a oração não seja uma guerra, mas ela se torna mais fácil quando a gente consegue ter mais silêncio na nossa cabeça. E o silêncio, esse é outro tópico. Eu percebi que quando eu usei menos as redes sociais, houve mais silêncio na minha mente. Porque eu não ficava alimentando com estímulo, com videozinho, com um monte de coisa ao mesmo tempo. Todas as informações e não sei o que da política e não sei o que na igreja e tem o congresso não sei quando e aí tu viu que o fulaninho fez não sei o que, tudo ao mesmo tempo, e vídeo de gato e vídeo de receita, tudo junto. Mas quando a gente deixa eu parar e aproveitar o silêncio. Eu sei que não é fácil, principalmente pra gente que mora em lugar barulhento, mas pelo menos o barulho tá do lado de fora da nossa cabeça. Quando a gente tá o tempo todo na internet, o barulho fica aqui dentro. Mas quando a gente vai diminuindo isso, aqui dentro fica em silêncio, mesmo que aqui fora tenha barulho. Ao dizer não para as redes sociais, a gente encontra uma vida mais intencional, a gente encontra mais descanso, porque a nossa cabeça está descansando, ela não está o tempo todo sendo alimentada por estímulos rápidos. A gente aprende a apreciar a lentidão das coisas, os passarinhos cantando, o vento batendo nas folhas, a chuva. Aqui em Araranguá, onde eu moro, tem muita chuva, então tem bastante chuva para apreciar. A gente aproveita as pequenas coisas da vida, o hoje. Mas a pergunta é, como a gente faz isso? Como eu consigo ter uma vida no mundo físico e também no mundo virtual, sem que uma se sobreponha à outra, sem que a rede social me atrapalhe, mas sem que eu me torne um isolado, porque existe uma diferença entre separação e isolamento? Nós não estamos falando aqui para você se tornar um isolado e morar numa caverna. Meu irmão, você foi feito para viver em comunidade. A igreja é o corpo de Cristo. Me diga como é que a mão vai se sustentar sozinha, fora do corpo? A gente precisa estar em comunidade, precisamos da igreja, precisamos de união, precisamos de irmão, precisamos de comunidade, de amigos, de família, de pessoas próximas. Nós precisamos estar em contato com as pessoas. Isolamento também não é bom, mas a gente precisa controlar o nosso tempo de tela. E como a gente faz isso? Eu vou te passar algumas dicas do que eu estou fazendo e praticando na minha vida para diminuir o tempo de tela e que tem melhorado muito a minha vida. Eu tô conseguindo fazer as coisas. O simples fato desse vídeo estar na internet agora é porque eu tô conseguindo controlar meu tempo de tela. Porque em vez de ficar procrastinando, eu tô aqui fazendo vídeo, eu estou fazendo coisas que estão acrescentando na vida das pessoas e na minha também. A primeira coisa que eu falei é o widget do tempo de tela, na tela inicial. Eu vou tentar te ajudar, vou botar um videozinho aqui do lado do widget do tempo de tela, como é que eu fiz pra colocar ele no meu celular. O meu celular é Samsung, eu não sei, eu imagino que em iPhone, Motorola, eu imagino que seja mais ou menos parecido de como coloca o widget. Colocar o widget do tempo de tela na tela inicial do seu celular. Aí quando tu desbloquear o celular, ele vai estar ali na sua cara, te avisando quanto tempo você está usando, pra tu já abrir o celular. Tem que tomar cuidado, não posso ficar muito tempo hoje. Isso aí já vai te ajudar a se tornar mais consciente. Outra coisa, widget dos lembretes na tela inicial. Esse, gente, mudou minha vida. Um negocinho que você coloca na sua tela, todo celular eu imagino que tenha isso, que é o aplicativo dos lembretes. Se não tiver, pode ser anotar no bloco de notas. Arruma um jeito de botar na tela do seu celular as coisas que você tem pra fazer. Por quê? Porque a maioria das vezes a gente coloca a rede social na tela inicial. Aí quando tu abre o celular, vai estar lá o íconezinho da rede social com aquela bolinha vermelha mostrando quanta notificação tu perdeu. Em vez disso, coloca na tela do seu celular as coisas que você tem pra fazer durante o dia. Tem que fazer faxina no banheiro, tem que cozinhar prato pra não sei o que, tem que limpar não sei o que, tem que estudar a matéria tal, tem que fazer não sei o que do trabalho. Bota o seu lembrete pra ser a primeira coisa que tu vai ver. Tu vai desbloquear, em vez de tu ser bombardeado de coisas pra te distrair, tu já vai, tenho isso pra fazer hoje.
Já vou aqui ficar focado que tenho isso pra fazer hoje. Outra coisa. Aí nós já estamos entrando aqui no nível, assim, elite de coisa que ajuda. Vai lá, abre as configurações das redes sociais que você usa. Facebook, Instagram, TikTok. Abre as configurações, vai lá sobre notificações e desativa o tipo de notificação que não é importante. Fulano também comentou na publicação que você foi marcado. Às vezes, te marcaram numa publicação que tinha, tipo, 20 pessoas que estiveram lá no mesmo lugar, que foi, tipo, sei lá, reuniu o grupo de jovens em tal lugar, postaram lá e marcaram todo mundo. Aí tem um monte de comentário de coisa que, tipo assim, a pessoa colocando, foguinho, palminha pra cima. E é uma coisa que não vai fazer muita diferença tu receber notificação ou não. Mas aí tu recebe a notificação e às vezes isso te atrapalha no que você está fazendo. Vai lá nas configurações e desativa esse tipo de notificação. Isso já vai te ajudar bastante. Porque você não precisa ser lembrado de absolutamente tudo. Outra coisa. Gente, eles te mandam notificação de coisa da própria rede social. De tipo assim, veja os conteúdos que você perdeu. Tu notou que estão te manipulando? A rede social tá querendo te fazer pensar que tu tá ficando de fora, que tu tá perdendo alguma coisa. Olha o que tu perdeu, tu não entrou, olha o que tu tá perdendo. Não deixa eles entrarem na sua cabeça, desativa isso que isso não vai fazer diferença. Olha o que você perdeu. Tanto faz. O fulaninho foi em Nova Veneza e tirou foto numa cafeteria. Beleza, não vi. A minha vida vai mudar porque eu não soube que o fulaninho tava na cafeteria em Nova Veneza? Não! Desativa, pelo amor de Deus, vamos! Outra coisa, que é ativar o limite de tempo. Tu vai lá nas configurações, vai ter lá um negócio, tempo gasto. Tu vai lá e tu mexe lá e bota uma notificação pra te avisar quando tu tá ficando tempo demais na rede social. Outra coisa, botar um lembrete de pausa. Isso eu também fiz. Que é, a cada 10 minutos, ele te dá uma pausa, tipo assim, você já está há 10 minutos. Tu quer continuar ou tu quer parar? Isso é uma coisa que te ajuda, é uma ferramenta que te ajuda a tu ter noção do tempo que tu tá passando ali. Porque tu tá preso ali, tu não tem noção do tempo passando. Então, vamos se ajudar, vamos ajudar a nós mesmos e colocar o lembrete pra gente perceber o tempo que tá passando. Eu sei que às vezes a gente bota, não sei o que do tempo, e aí avisa lá, você está 45 minutos, e tu ignora e continua usando. Mas vamos ser mais conscientes, vamos nos ajudar. A última coisa que eu descobri... No caso, eu descobri sozinha mexendo no celular, assim, fui lá de teimosa e descobri, que é mudar a forma que a notificação chega no nosso celular. Isso não é nas redes sociais, é direto nas configurações do celular. Eu não vou saber te dizer se todos os celulares têm isso. Eu sei que na Samsung tem isso, o meu celular da Samsung, eu sei que Android tem isso. Não sei se iPhone tem, eu imagino que tenha, mas tu vai lá nas configurações do celular, nos aplicativos, tu vai dentro das configurações ali de aplicativo, vai ter lá notificações. O tipo de notificação eu mudei de notificação com som para notificação silenciosa. Como assim? Quer dizer que, por exemplo, o WhatsApp, que eu deixo notificação com som. Se alguém me manda uma mensagem, tipo a minha mãe, Sabrina, a gente tá no mercado, tu vai querer alguma coisa. Eu recebo notificação com som. Mas, por exemplo, uma rede social, tipo, Instagram. Fulano comentou na sua foto, coisa que eu não sou obrigada a ver agora. Eu botei essa notificação pra ela ser silenciosa. Quer dizer que não vai ter som. Eu vou receber essa notificação no meu celular. Quando eu pegar o celular pra olhar, vai estar ali. Mas enquanto eu estiver fazendo alguma coisa e o celular não estiver ali, a notificação desse aplicativo específico, eu não vou receber com som. E isso é uma coisa que ajuda muito, porque tem certos aplicativos que a gente precisa de notificação com som. Por exemplo, preciso receber a mensagem do posto que vai me avisar quando sair o meu exame. Tu deixa com som porque é uma coisa importante, mas tem aplicativos, tipo aplicativo de loja, gente, loja que fica te mandando o tempo todo notificação de você tem cupom, não sei o que. Tu pode só desativar a notificação ou botar no silencioso a notificação do aplicativo específico. Aí tu deixa som só pra coisa que importa, e coisas que tu não precisa ver agora, tu tira o som e não vai te atrapalhar. E aí você pode viver uma vida mais livre. Lembrando que tá tudo bem se tu não vê tudo que as pessoas postam. Porque aí
Agora nós chegamos no que eu tô falando desde lá do meio do vídeo. Medo de ficar de fora. A rede social tá te manipulando. Eles te mandam notificação falando assim: veja as coisas que você perdeu. Veja as publicações que você pode ter perdido. Eles estão te falando, tá vendo? Tu tá perdendo coisa. Entra, senão tu vai ficar de fora. Entra na rede social, porque você está perdendo coisa, você está ficando de fora. E tem um termo em inglês pra isso, que é FOMO, Fear of Missing Out. Medo de ficar de fora. Isso é uma coisa que eles provocam nas pessoas pra fazer as pessoas entrarem. Porque se você fica com muito medo de ficar de fora, você vai ficar entrando na rede social pra saber do que tá acontecendo. Porque, meu Deus, ai de mim se todo mundo tá falando daquela trend e eu não sei do que as pessoas estão falando. Ai de mim se todo mundo tá sabendo da última treta que teve e eu não tô sabendo. Ai de mim se eu não estiver participando do vídeo tal. Ai, todo mundo tá usando o áudio tal, então eu vou usar o áudio tal pra eu fazer parte da trend. Irmão, você não precisa participar de todas as trends, estar em todos os eventos digitais. Você não precisa saber de tudo que tá acontecendo. Você não é obrigado. Ai, não viu o story do fulano. E daí que você não viu o story do fulano? Tu é obrigado a saber de tudo que o fulano tá fazendo agora. A gente é obrigado a ver os stories de todo mundo agora. Meu Deus, eu preciso saber o que todo mundo tá fazendo. Por que tu precisa saber o que todo mundo tá fazendo? As pessoas precisam saber o que eu tô fazendo. Por que todo mundo precisa saber o que tu tá fazendo? Por quê? Por que a gente faz isso? Eu quero te convidar a se questionar, como eu me questiono, como eu me questionei. Por que eu preciso saber disso? Por que as pessoas precisam saber disso? Por que se eu não entrar, eu vou ficar de fora? É porque eles querem que a gente pense que se a gente não entrar na rede social, a gente é um isolado? Irmão, não se preocupa. Se você ficar um dia sem entrar, você não é um isolado, você não vai ficar de fora. Tu não é um nômade, tu não é uma pessoa morando numa caverna se escondendo porque tu não soube da última trend que fizeram no TikTok. Você não é um isolado, você não vai ficar de fora. Tu simplesmente tem uma vida. Não entrar na rede social pra fazer uma faxina em casa nos prova que nós somos seres humanos e que a gente tem coisa pra fazer. E que a nossa vida não é só ficar vendo vídeo de receita. Vocês já repararam que a gente tá tão ocupado assistindo que a gente não tá vivendo? Como assim, Sabrina? A gente tem muito vídeo de receita salva. A gente já fez alguma? Tu tem muito vídeo de receita salva. Já fez alguma receita do vídeo que tu salvou? Tu tem muita coisa pra fazer salvo. Já fez alguma coisa dos vídeos? Ou tu continua assistindo o vídeo e não fez nada até agora? A gente tá se privando de viver porque estamos ocupados assistindo. A gente tá só assistindo a vida passar e a gente não tá vivendo porque eles querem que a gente seja assim. Eles querem que nós sejamos máquinas alimentadas pelo feed infinito. Mas vamos parar com isso. Vamos viver uma vida real. Vamos viver uma vida para a glória de Deus. Era isso que eu tinha para te dizer. E no final desse vídeo eu só quero te lembrar que você não é uma máquina. Você não é um robô feito para ficar num feed para sempre. Você é um ser humano e foi feito para ser imagem e semelhança do Senhor. Então no seu comer e no beber, no sentar e no levantar, no usar o celular, no trabalhar, no estudar, faça tudo para a glória de Deus.